Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu queria convidá-los para que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre um tema que, além de ser muito interessante, por si só é um tema interessante, ele impacta muito na nossa rotina, na nossa vida, no nosso dia a dia, que é a questão das faixas vibratórias em que nós nos encontramos. E para refletir sobre esse tema, eu busquei um texto que está no livro Seara dos Médiuns, um texto que é a psicografia do Chico Xavier, que nos fala é o Espírito Emmanuel, né? E esse texto vai fazer a gente refletir exatamente sobre essa questão das faixas vibratórias em que nós nos envolvemos no nosso dia a dia e como que isso impacta na nossa rotina, nos acontecimentos da nossa vida, e como a gente pode fazer para melhorar isso, né? E a primeira reflexão, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é a questão de que a comunicação espiritual, ela não é um privilégio de organização mediúnica, ou seja, comunicação espiritual não acontece apenas com aqueles indivíduos que nós chamamos de médiums, né? Aquelas pessoas que têm mediunidade, aquelas pessoas que trabalham com mediunidade mais ostensiva. Não. A comunicação espiritual, ela se dá com todos, a todos os instantes, mesmo que muitas vezes a gente não perceba. Porque o mundo em que nós vivemos, embora os nossos olhos não consigam enxergar isso, é como se fosse uma teia grande que interconecta pessoas e situações de acordo com as vibrações que cada um emite. E como que essas vibrações são emitidas? Através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos. O Emmanuel, ele fala nesse texto que o pensamento é um idioma universal, ou seja, o que eu penso aqui no Brasil vai repercutir em pessoas que moram lá do outro lado do mundo, no Japão. Sim, porque o pensamento ele não reconhece barreiras de nacionalidade, ele não precisa da questão do idioma. O pensamento ele é um idioma universal, porque ele atua através dessas faixas vibratórias que tocam aí os nossos sentimentos. Então ele segue falando assim: pensamento é idioma universal, e compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Aquilo que a gente ouve falar, que nós somos, que nós nos conectamos com aquilo que nós amamos, é verdade. E aí a gente começa a se perguntar: o que nós amamos? Nós amamos a discórdia, nós amamos a briga, nós amamos ficar contendendo, falando, tentando impor a nossa vontade, ou nós amamos a busca pela verdade, nós amamos a caridade, nós amamos a bondade. O que prende a nossa atenção? A nossa atenção vai aonde o nosso coração se sintoniza, se afiniza, né? E aí ele nos explica que todo espírito, na nossa condição evolutiva, né, na faixa evolutiva que nós estamos, todos nós somos governados, então, essencialmente por três fatores específicos, que ele diz: a experiência, o estímulo e a inspiração, como se esses três fatores governassem aí, levassem aí a nossa vida, os acontecimentos do nosso dia a dia. E aí é por isso que a gente fala: nossa, então eu tô perdido, tem algo que me leva independente da minha vontade. E a gente vai ver que não. Então, para a gente entender mais certinho o que isso significa, o que seria a experiência? A experiência é o conjunto dos nossos próprios pensamentos, ou seja, aquilo que eu vivo, as experiências pelas quais eu passo, vão estar formando ali o conjunto de pensamentos que eu tenho, as coisas que eu acho, as coisas que eu penso, né? Isso relacionado à experiência. Com relação a outro ponto aí que governa a nossa existência, tem a questão do estímulo. E ele fala que o estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. Então, o estímulo são aquelas coisas que estão acontecendo ali na nossa vida e que estão fazendo a gente pensar, criar ao ponto da experiência, né? E o terceiro fator aí que ele fala que governa aí a nossa
a cada um de nós, né, a nossa jornada, é a questão da inspiração. E ele fala que a inspiração é a equipe de pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Então, a inspiração aqui, ele põe não só como aquela que vem do alto, que vem do que é bom, do nosso anjo guardião, dos espíritos elevados, aquilo que é ligado a Deus. Não. Ele fala que a inspiração, nesse exemplo que ele dá, são os pensamentos alheios, né? Aquilo que vem de fora, que a gente aceita ou que a gente procura. E como que é essa aceitação ou esse procurar, né, desses pensamentos? Isso se dá através daquilo que nós amamos, daquilo que nós aceitamos, daquilo que nós achamos da vida. Aqueles pensamentos que nós temos afinidade, aquilo que sintoniza com quem nós somos, né? Com o que nós gostamos, com o que nós nos envolvemos. E aí ele fala da importância da gente, se a gente quer melhorar o nosso caminho, melhorar a nossa jornada, melhorar a nossa faixa vibratória, porque isso envolve diretamente os espíritos que estão ao nosso redor, né? A gente tem uma tendência no espiritismo a falar muito sobre os espíritos bons, elevados, que nos auxiliam, nosso anjo guardião, mas também dos espíritos obsessores, que são aqueles espíritos que vivem no sofrimento, que muitas vezes atrapalham aí a nossa condição, e isso tem muito a ver com essa faixa vibratória. Nós atraímos para o nosso dia a dia e para o nosso caminhar aqueles espíritos que vibram em sintonia com a gente. Então, toda vez que a gente achar que tem uma coisa ruim, a gente quiser culpar o obsessor, que nada mais é do que o espírito irmão nosso, mas que está em um momento ainda de atraso, de desarmonia, de erro, de ignorância, talvez a palavra correta seria essa, que está em um momento de ignorância, de atraso e desarmonia espiritual. Toda vez que a gente entrar numa sintonia próxima a ele, nós estaremos ligados a ele. Então, se a coisa não tá boa, o primeiro passo que a gente tem que começar a pensar, a dar, por essa explicação aí que o Emmanuel nos diz, é mudar a nossa faixa vibratória. Se eu penso que a coisa não tá bem, eu procuro uma casa espírita ou uma casa religiosa de outras religiões que também atuam ajudando a gente a melhorar aí o nosso padrão vibratório. Se eu percebo que eu vou lá, melhoro, aí saio, pioro, volto, melhoro, saio, pioro, a gente tem que tomar cuidado e pensar por que é tão recorrente isso na minha vida. Talvez a gente não esteja buscando de maneira tão proativa melhorar essa nossa vibração. Talvez a gente ainda esteja se prendendo a criticar os que estão ao nosso redor, a falar mal do vizinho, a colocar ódio nas nossas palavras. Às vezes a gente nem fala, mas só dá aquele olhar assim de desprezo. Isso tudo gera vibração. O pensamento gera vibração, quanto mais as atitudes, né? Mas pensamento também é atitude. E aí o Emmanuel diz o seguinte: um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses detalhes que a gente escolhe para a nossa vida. O que eu estou assistindo, o que eu estou ouvindo, quais as distrações a que eu estou me prendendo. Isso está me fazendo bem? Isso está me deixando em paz? Isso está me deixando tranquila? Ou isso está me deixando pior do que eu estava? Eu estou saindo com mais revolta, eu estou saindo com mais raiva, eu estou saindo pior do que eu entrei. A gente começa a perceber a responsabilidade das nossas escolhas para a gente poder viver o tipo de vida que nós vivemos, que nós queremos, tá? E ele segue dizendo assim, ó, geralmente toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral a si mesma, assemelha-se ao viajante entregue ao mar, no sabor das ondas. Quer dizer, enquanto a gente não toma as rédeas da nossa própria vida, falando, não, ó, eu quero buscar através do autoconhecimento, porque é muito importante saber quem nós somos, por que nós sentimos o que nós sentimos, por que tal atitude daquela pessoa despertou raiva em mim? Por que aquela pessoa agindo daquela forma despertou inveja em mim? E reconhecer que nós temos esses sentimentos, né? Então, assim, a gente se conhecer, a gente buscar trabalhar quem nós somos, que é o que a gente chama de reforma íntima, né? A gente traçar um caminho que o Emmanuel chama aí de sublimação moral, quer dizer, de crescimento, de busca para melhor.
Enquanto a gente não traça o caminho que a gente quer, a gente fica aí como um barco à deriva. Então depende muito da nossa decisão conseguir melhorar aí o nosso caminho, conseguir ter dias melhores na nossa vida através das nossas escolhas, através da gente traçar o caminho que a gente quer. Não é só falar eu quero que a minha vida melhore, é a gente buscar ativamente essa melhora através desses pequenos detalhes. Pensamentos, sentimentos, leituras, sugestões, afirmações, contatos, o que eu aceito na minha vida, certo? E ele segue dizendo assim: receberás, portanto, variados apelos, que é o que a gente recebe todo dia, coisas boas e coisas ruins que a gente vê acontecer ao nosso redor. Nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo. A gente ouve aí, através dos nossos pensamentos, das nossas intuições, não só os encarnados, mas os desencarnados também que afinizam com a gente, que vão tentar erguer ou derrubar a gente, tentando nos influenciar através de ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas, afirma o Emmanuel, se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. E a gente tem que ter sempre em mente isso. Qual é o nosso objetivo na vida? A gente está buscando melhorar, a gente busca viver aquilo que Cristo nos ensinou, que Jesus nos ensinou. Então a gente não pode ignorar em que altura brilha a faixa, que é a busca de Jesus, né? E o Emmanuel encerra esse texto maravilhoso aí, instrutivo para a gente, para a nossa vida, dizendo assim, ó, com a bússola do Evangelho, porque o Evangelho é uma bússola, né, que norteia aí os nossos caminhos. Com a bússola do Evangelho, nós sabemos perfeitamente onde se localiza o bem e o mal. Razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. Então a gente não pode alegar ignorância, a gente não pode dizer que não sabia, que fez sem querer. Nós temos aí, independente da religião que nós abraçarmos, independente da nossa crença, nós temos aí o Evangelho de Jesus que nos ensina o que é bom e o que é ruim, nos ensina o bem e o mal. E as pessoas que não seguem religiões cristãs, né, têm também gravado isso dentro da consciência, o que é o bem e o mal. Então a gente não pode deixar de pensar sobre a importância que tem a nossa vontade na nossa vida. Todos nós temos o leme da vontade, aquilo que conduz a nossa vida, que é o que nós queremos. Agora, o problema da sintonia, então, se nós sabemos o que é bom e o que é ruim, se nós temos o leme da vontade, porque a vontade é o que nos impulsiona no nosso dia a dia, o problema da sintonia, então, fica aí por conta de cada um de nós, por nossa conta. Muito obrigada, amigos queridos, pela companhia em mais essa reflexão e nos encontramos na próxima reflexão.